A história de Oséias é um retrato impressionante do amor incondicional de Deus. Chamado para se casar com Gomer, uma mulher infiel, Oséias viveu na pele a dor da traição, assim como Deus sentia com a infidelidade de Israel. Ainda assim, ele continuou amando e perdoando, mostrando que o coração de Deus está sempre pronto para restaurar aqueles que se arrependem. Uma história de amor, redenção e esperança, que nos inspira a entender o poder do perdão divino. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Oséias nasceu em meio ao caos. O reino do norte, Israel, já não era o mesmo lugar que havia sido prometido como terra de bênçãos. A idolatria havia tomado conta das cidades e o povo se afastava mais e mais de Deus, trocando sua aliança por falsos deuses. Era um período de trevas espirituais, onde as pessoas buscavam seus próprios desejos, deixando para trás os mandamentos que haviam sido entregues séculos antes. Nesse ambiente, cercado por corrupção e pecado, Oséias crescia. Desde jovem, ele percebia que algo estava errado. As festas que celebravam deuses como Baal, as cerimônias que outrora pertenciam ao Senhor, agora estavam manchadas pela idolatria. Oséias observava tudo ao seu redor, com um olhar atento, sentindo que de alguma forma sua vida seria marcada por essa luta espiritual que se desenrolava diante dele. Seu coração, mesmo cercado pela escuridão, pulsava de forma diferente, como se já soubesse que ele não fora criado para ser apenas mais um nesse mar de injustiça. Foi então que o chamado de Deus veio. Em meio a esse cenário, onde muitos haviam se esquecido do verdadeiro Criador, Oséias ouviu a voz do Senhor. Não seria uma missão fácil, mas ele havia sido escolhido para um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Ele seria um profeta, um mensageiro, não apenas com palavras, mas com a própria vida. O que Deus lhe pedisse, ele teria que fazer. Aquele chamado transformou tudo. Oséias não sabia o que esperar, mas sabia que a voz que ouvira era clara e inconfundível. Deus havia escolhido ele, um homem simples, para ser um porta-voz em uma terra de corações endurecidos. No início, talvez tenha se perguntado o motivo. Afinal, quem seria capaz de escutar uma mensagem que, a cada dia, parecia mais difícil de ser aceita? Mas não havia espaço para recusa. Oséias entendeu desde o primeiro instante que sua vida nunca mais seria a mesma. A missão de ser um profeta em Israel era desafiadora, especialmente porque o povo já não via a idolatria como algo errado. As leis que Moisés trouxe um dia, os pactos com Deus, tudo parecia distante. Mas o amor de Deus por seu povo permanecia o mesmo. E Oséias, agora com a responsabilidade de transmitir essa mensagem, carregava o peso de tentar trazer uma nação inteira de volta ao caminho certo. Foi então que Deus lhe deu uma ordem que mudaria sua vida de uma maneira inesperada. Oséias deveria se casar, e não seria com uma mulher qualquer. O Senhor instruiu que ele tomasse Gomer como esposa, uma mulher conhecida por sua infidelidade. Oséias obedeceu ao chamado de Deus e, sem questionar, casou-se com Gomer. Para qualquer um que os visse juntos, aquele casamento parecia estranho, incomum. Gomer era conhecida por sua vida instável, por seguir seus próprios desejos, sem se preocupar com as consequências. O povo ficava cochichando, julgando. Afinal, o profeta de Deus se uniu a uma mulher que não era vista como digna de confiança. Mas Oséias sabia que aquilo era muito maior do que ele. Seu casamento era um reflexo da relação entre Deus e Israel. No início, talvez houvesse um vislumbre de esperança em Oséias. Ele sabia que seu casamento seria uma ilustração viva do amor de Deus por um povo infiel, mas não sabia o quanto isso seria doloroso na prática. Gomer, assim como Israel, não permaneceria fiel. Seu coração era inquieto, sempre buscando algo mais, algo que não encontrava em casa.
Aos poucos, Gomer se afastava, e Oséias sentia na própria pele o que Deus sentia por seu povo. Mesmo com a dor e a humilhação que isso trazia, Oséias continuava a amá-la. Cada traição de Gomer refletia a infidelidade de Israel, que se voltava para ídolos e deuses falsos, deixando o Criador em segundo plano. Oséias, então, compreendia de forma ainda mais profunda a mensagem que deveria entregar ao povo. O amor de Deus era incondicional, mas a infidelidade teria suas consequências. Gomer, apesar de tudo, lhe deu filhos. E os filhos de Oséias e Gomer não eram apenas parte de uma família comum. Cada criança que nascia carregava um nome dado por Deus, e esses nomes traziam mensagens sombrias que falavam diretamente ao coração de Israel. O primeiro filho, um menino, foi chamado de Jezreel, um nome forte que remetia a um vale onde o sangue havia sido derramado. Era um lembrete da violência cometida pela casa de Jeú e uma profecia de que algo terrível aconteceria ali. O nome de Jezreel era um prenúncio do julgamento iminente que se abateria sobre o povo. Depois veio a segunda filha, e seu nome parecia ainda mais pesado, Lo-Ruama, que significava não amada. Oséias sabia que por trás desse nome havia uma mensagem dolorosa para Israel. Deus estava avisando que por um tempo ele não mostraria misericórdia ao povo que o havia traído repetidas vezes. O coração de Oséias doía ao pronunciar aquele nome, pois ele entendia o que significava para sua nação, para os seus irmãos e irmãs. Era uma advertência séria, um alerta de que o afastamento de Deus os levaria a um lugar de dor. O último filho veio, um outro menino. Ele recebeu o nome de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Se os nomes anteriores já traziam mensagens difíceis, este carregava um peso ainda maior. Era como se Deus estivesse declarando que a aliança entre ele e Israel havia sido quebrada. Oséias sabia que o Senhor nunca deixaria de amar seu povo, mas a infidelidade tinha consequências. E agora Israel seria tratado como uma nação distante, perdida em meio à escuridão de seus próprios pecados. Com o passar do tempo, Oséias percebeu que Gomer estava cada vez mais distante. Ela deixava a casa por longos períodos, envolvia-se com outros homens, e Oséias sabia disso. A dor era profunda, como uma ferida que não cicatrizava. Ele via, em cada passo de Gomer para longe, o reflexo exato do que Israel fazia com Deus. Assim como sua esposa se entregava a outros, o povo de Israel adorava deuses estranhos, traindo a aliança que Deus fez com seus antepassados. Cada noite que Gomer não voltava para casa, era uma lembrança amarga de que, muitas vezes, o amor não é correspondido. Oséias sentia na própria pele o que Deus sentia por seu povo. A traição era uma faca de dois gumes. Cortava fundo, tanto em quem a praticava, quanto em quem a suportava. Oséias, em sua tristeza, não conseguia deixar de amá-la, mesmo quando tudo parecia perdido. Era como se Deus estivesse mostrando, por meio de seu sofrimento pessoal, a intensidade de seu próprio amor por Israel. A cada retorno de Gomer, Oséias a recebia, não com rancor, não com ódio, mas com um amor que ia além da lógica humana. Mesmo sabendo que ela sairia novamente, ele a acolhia, assim como Deus estava sempre disposto a perdoar o povo, apesar de suas constantes quedas. Mas o coração de Oséias estava cansado. Gomer não parava, não via a dor que causava. E ainda assim, Oséias não desistia. Até que chegou o dia em que Gomer desapareceu de vez, Oséias já sabia o que isso significava. Ela havia se entregado por completo à vida que tanto desejava, longe de casa, longe dele. A cidade falava, os rumores corriam. Gomer estava com outros homens e agora parecia escravizada por suas próprias escolhas. Oséias, ainda que ferido, sabia que essa era a consequência inevitável da traição. No entanto, o amor dele por Gomer nunca se extinguiu.
Mesmo com o coração pesado, ele sabia que Deus ainda tinha algo para lhe dizer. Então, a voz de Deus veio mais uma vez. Vai e traz Gomer de volta, disse o Senhor. Mas Oséias não teria apenas que buscá-la. Ele teria que comprá-la. Gomer havia se afundado tanto que agora estava em uma situação de desespero, vivendo como escrava, vendida para outros homens. Oséias teria que pagar por ela, resgatá-la, como alguém que compra algo que já lhe pertence, mas que foi perdido. O pedido de Deus era mais do que incomum. Resgatar alguém que o havia traído tantas vezes parecia além do imaginável. Mas assim como o amor de Deus por Israel não conhecia limites, o amor de Oséias por Gomer também deveria refletir essa fidelidade. Mesmo diante da infidelidade mais profunda, o profeta estava pronto para pagar o preço e trazer sua esposa de volta. Oséias caminhou pelas ruas até encontrá-la. Ela estava abatida, humilhada, muito diferente da mulher que ele conheceu um dia. Mas ele a comprou, pagou o preço que pediram por ela, não importava quanto fosse. Quando Oséias trouxe Gomer de volta, sua mensagem ao povo de Israel se tornou ainda mais clara e dolorosa. Cada palavra que ele proferia agora vinha carregada da experiência pessoal de ter amado e resgatado alguém que o havia traído tantas vezes. O que ele sentia por Gomer, Deus sentia por Israel. O povo, assim como Gomer, havia se afastado, buscado outros deuses e se entregado a uma vida de idolatria. E agora, como Gomer estava aprisionada em sua escravidão, Israel também estava preso em seus pecados, distante do amor de Deus. Oséias não se limitou a falar sobre o amor de Deus. Ele também trouxe advertências sérias sobre as consequências do caminho que Israel estava trilhando. Assim como Gomer se colocou em uma situação de desespero, Israel também estava à beira do desastre. O profeta não poupava palavras ao descrever como a idolatria e a corrupção haviam contaminado o coração do povo. Oséias sabia que o julgamento estava próximo, que Israel não poderia continuar vivendo dessa forma sem enfrentar as consequências. Ele os advertiu sobre o que viria se não voltassem para o Senhor. Deus não apenas desejava restaurar seu povo, mas também trazê-los de volta ao caminho da justiça. O problema era que Israel, assim como Gomer, parecia cego aos apelos de redenção. Eles estavam tão envolvidos em sua vida de luxúria e adoração a falsos deuses que não enxergavam o desastre que se aproximava. Apesar de suas palavras duras e das advertências constantes, Oséias nunca deixou de destacar um ponto crucial: o amor de Deus por Israel. Mesmo enquanto anunciava a destruição que se aproximava, ele também lembrava ao povo que Deus não os havia abandonado. O Senhor era como um pai amoroso, sempre disposto a perdoar, sempre esperando que seus filhos se arrependessem. O próprio casamento de Oséias era a prova viva disso. Assim como ele não havia desistido de Gomer, Deus também não desistiria de Israel. Por mais que o povo o rejeitasse, adorando ídolos de pedra e madeira, Deus continuava a amá-los com um amor incansável. Cada ato de infidelidade de Israel era doloroso, mas a graça de Deus era ainda maior. Ele estava pronto para recebê-los de volta, para restaurar a aliança que fora quebrada tantas vezes. O problema era que Israel não enxergava essa misericórdia. Estavam cegos, distraídos pelas promessas vazias de falsos deuses. Oséias, porém, insistia. Ele os lembrava do Egito, do tempo em que Deus havia libertado seus antepassados da escravidão. Ele falava sobre os dias de deserto, quando o Senhor os sustentou com maná e água, quando a presença divina os guiou com uma nuvem de dia e fogo à noite. Deus sempre fora fiel, mas agora o povo havia trocado essa fidelidade por relacionamentos passageiros com deuses que não podiam salvá-los. Enquanto Oséias clamava por arrependimento, ele sabia que o tempo estava se esgotando. A cada dia que passava, a mensagem de Oséias se tornava mais urgente.
Ele sabia que, se Israel não se voltasse para Deus, a destruição seria inevitável. A idolatria havia corrompido a terra e o povo, cegamente, seguia esse caminho de autodestruição. O reino do norte estava à beira de um colapso. As nações vizinhas, especialmente a Assíria, observavam como predadores à espera do momento certo para atacar. E esse momento estava chegando. Oséias, com o coração pesado, continuava a pregar nas ruas, alertando o povo de que a queda estava próxima. Ele falava sobre o dia em que Israel cairia diante dos assírios, e tudo o que eles haviam construído seria reduzido a nada. As cidades seriam destruídas, os campos abandonados e o povo levado ao exílio. Era uma visão terrível, mas necessária. O povo precisava entender que suas ações tinham consequências e a justiça de Deus não podia ser ignorada para sempre. Mas mesmo diante desse cenário sombrio, Oséias não deixava de lembrar ao povo que havia esperança. Se eles se arrependessem, se deixassem seus ídolos e voltassem para o Senhor, a destruição poderia ser evitada. Deus estava pronto para perdoá-los, para restaurar a terra e fazê-los florescer novamente. O problema era que Israel, assim como Gomer, continuava escolhendo seus amantes, ignorando os apelos de amor e misericórdia. Mesmo enquanto o julgamento se aproximava, Oséias nunca deixava de apontar para a promessa de restauração. Ele sabia que, apesar da destruição que viria, o plano de Deus para Israel não terminaria em ruínas. O Senhor, que já havia mostrado tanto amor e paciência, prometia que após o castigo haveria redenção. Israel não seria completamente abandonada. Deus os traria de volta e uma nova aliança seria feita, onde o povo novamente seria seu e ele seria o seu Deus. Oséias falava com esperança sobre um futuro em que os corações endurecidos seriam quebrados e o povo, finalmente, voltaria ao seu Criador. Ele profetizava sobre o tempo em que Deus, como um pai amoroso, chamaria seus filhos perdidos para casa, e eles viriam arrependidos, deixando para trás os ídolos e a corrupção que os haviam destruído. Seria um tempo de renovação, onde os laços que haviam sido rompidos seriam restaurados. Era uma visão poderosa. Oséias descrevia uma terra curada, onde os campos voltariam a florescer e as cidades, antes devastadas, seriam reconstruídas. O deserto em que Israel se encontrava, tanto física quanto espiritualmente, daria lugar a um novo jardim, cheio de vida e abundância. O povo seria amado novamente, chamado de meu povo, e Deus mostraria sua compaixão, transformando o lamento em alegria. Mas antes que essa restauração acontecesse, o povo precisaria passar pelo sofrimento. Oséias sabia que a purificação viria por meio da dor, e o reino do norte estava prestes a experimentar isso de forma intensa e irreversível. Oséias continuava a sua jornada, fiel ao chamado de Deus, mesmo quando suas palavras caíam em ouvidos que não queriam escutar. Ele sabia que sua vida inteira tinha sido moldada para ser um reflexo do amor e da justiça de Deus. Não era apenas o que ele dizia, mas o que ele vivia. O profeta se tornara uma ponte viva entre a dor do céu e o sofrimento da terra. Ele experimentou em sua própria casa a traição e a redenção. E isso o preparou para a dura missão de pregar para um povo que, como Gomer, estava constantemente buscando prazer em coisas passageiras. Oséias não era apenas um mensageiro. Ele era o exemplo de uma fidelidade que nunca se abalava, mesmo diante das maiores traições. O povo de Israel, entretanto, continuava em sua jornada de autodestruição, cada vez mais distante de Deus. A idolatria estava tão enraizada que poucos acreditavam que algo ruim aconteceria de fato. Mas Oséias sabia que o tempo de advertências estava acabando. O dia do julgamento se aproximava. No entanto, mesmo com a ameaça iminente, Oséias nunca deixou de pregar sobre o amor.
Seu legado estava profundamente enraizado no conceito de um Deus que ama, que perdoa, mas que também corrige com justiça. Ele sabia que o castigo viria, mas que esse castigo não era o fim. O que Oséias queria que o povo entendesse é que a destruição serviria para purificá-los, para trazê-los de volta ao único caminho que poderia restaurar o que foi quebrado. Oséias assistiu à queda do Reino do Norte como alguém que vê impotente uma tragédia se desenrolar diante de seus olhos. As palavras que ele havia proferido, as advertências que ecoaram por tanto tempo nas ruas de Israel, finalmente se cumpriram. Samaria, a capital, foi cercada, invadida e destruída. O povo foi levado cativo para a Síria, arrancado de sua terra, de sua história e de sua identidade. Tudo aquilo que Oséias havia profetizado estava agora diante dele. O exílio, a ruína, a separação de Deus que eles mesmos haviam causado. E então, o silêncio. A terra que uma vez fora próspera estava agora desolada. E o povo escolhido por Deus vivia como escravos em uma terra estrangeira. Para muitos, aquele era o fim. Mas Oséias sabia que não. Ele compreendia que, por mais que a punição tivesse sido severa, a história de Israel ainda não havia terminado. Assim como ele havia resgatado Gomer, Deus, no tempo certo, resgataria Israel. A mensagem de Oséias era clara desde o começo. Mesmo diante da infidelidade mais dolorosa, o amor de Deus persistia. A justiça de Deus exigia correção, mas seu coração de pai nunca deixou de bater por seu povo. Cada advertência de Oséias vinha acompanhada de uma promessa de restauração, uma esperança de que um dia, após a dor, Israel seria chamado de meu povo novamente. A história de Oséias nos deixa com uma profunda reflexão sobre a natureza do amor e da fidelidade. Tudo o que ele viveu, desde seu casamento até suas profecias, revelou algo essencial sobre o coração de Deus. Oséias mostrou que, por mais que o povo de Israel tenha se afastado, caído na idolatria e rejeitado a aliança com Deus, o Senhor nunca os abandonou completamente. Assim como Oséias não desistiu de Gomer, Deus não desistiu de Israel, mesmo nos momentos mais sombrios de sua história. A vida de Oséias nos ensina sobre o tipo de amor que não depende da perfeição do outro. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é paciente e persistente, mesmo quando há dor, decepção e traição. O que mais tocava Oséias era a profundidade do amor de Deus por um povo que, vez após vez, voltava as costas para ele. A dor de Oséias, ao ser traído por Gomer, era a mesma dor que Deus sentia por Israel. Mas assim como o profeta buscou sua esposa e a resgatou, Deus também se comprometeu a resgatar seu povo. E há algo ainda maior nisso tudo: o perdão. Oséias nos ensina que, por mais longe que possamos ir, por mais que nos afastemos do que é certo, sempre existe a possibilidade de retorno. O amor de Deus é maior que qualquer traição. Sua graça é maior que qualquer pecado. A história de Oséias ecoa através dos séculos, nos lembrando de que o coração de Deus está sempre aberto para aqueles que, arrependidos, buscam voltar para Ele. A mensagem de Oséias, no fim, é de esperança. Um amor como esse, inabalável, nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de redenção. Se você gostou da história de Oséias e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.